tem uma solução pro paradoxo de Teseu que eu tava pensando na minha cabeça aqui. Eu acho que ninguém nunca falou sobre isso, sabe? Então eu acho que é importante falar porque talvez isso seja a solução para algum dia a gente conseguir fazer uma transferência de consciência, tá? De corpo para corpo ou de corpo para máquina, tanto faz. O que é o paradoxo de Teseu? É basicamente aquele paradoxo que diz que você tem um barco, certo? Que é o barco de Teseu. E esse barco ele vai sendo substituído ao longo do tempo, as tábuas dele. E depois de um tempo você tem dois barcos. Você tem o barco original com as tábuas antigas, certo? As tábuas originais, antigas e velhas. E você tem o barco novo com as tábuas novas. E aí o paradoxo é qual que é o barco verdadeiro, qual que é o barco original. E uma possível solução desse paradoxo é o seguinte: o barco verdadeiro, o barco original, é o barco com todas as tábuas substituídas. Por quê? Porque a gente vai pegar outro exemplo, que é o ser humano. A cada 7 anos, o ser humano ele substitui todas as suas células do corpo, certo? Então, a cada 7 anos, você essencialmente é uma pessoa nova, tanto mentalmente quanto fisicamente. Aí que tá. Você conscientemente acompanhou todo esse processo. Então, o que acontece, o que é importante nesse processo todo é a consciência, certo? É a transição. Tipo assim, as coisas se alteram, as coisas mudam de forma ao longo do tempo, as coisas não são estáticas ao longo do tempo, inclusive coisas que parecem ser estáticas ao longo do tempo não são, como por exemplo, uma rocha, uma montanha, por exemplo, ela sofre erosão. Inclusive buracos negros são eles perdem massa pela radiação Hawking. A questão é que, dependendo do tempo, né? Dependendo do que é, demora mais tempo ou demora menos tempo, né? Enfim, o que importa é a consciência ao longo dessa transição. Eu, você, nós somos seres humanos e nós sofremos a transição, só que nós percebemos isso conscientemente. Ou seja, uma possível solução para o paradoxo de Teseu é simplesmente o fato de que você pode presenciar essa transação ao longo do tempo e você sabe que você é o original, certo? Essa é a solução. Por que ela é importante em questão de transferência de mente em relação a corpos humanos e outros corpos humanos, ou corpos humanos e máquinas, por exemplo? Caso você queira fazer o upload da sua mente em outro lugar, por exemplo. Seria uma possível solução porque basta que você transfira a sua mente gradualmente, ou copie a sua mente gradualmente, a ponto que você esteja linkado, você e a sua cópia, em algum momento dessa transferência, certo? E aí você toma consciência dessa sua cópia. Então seria como se você basicamente, em algum momento aí dessa transferência, você tivesse duas consciências ao mesmo tempo. Você tivesse a sua consciência do seu corpo e você tivesse outra consciência que é a consciência da sua cópia. É como se você fosse uma dualidade em algum momento aí. E aí, gradualmente, você vai perdendo a consciência do seu corpo original e vai ficando só a consciência do seu corpo secundário, que se torna o original, no caso. Esse é o ponto. Se você percebe essa transição ao longo do tempo, se você percebe essa transferência e não uma coisa abrupta, creio eu que você acaba conseguindo fazer o upload da sua mente para qualquer lugar, inclusive para a nuvem ou para uma máquina, por exemplo, um cérebro artificial, alguma coisa do tipo, tá? Basta tecnologia suficiente para isso, né? Para você fazer a mímica dos receptores e das memórias e etc. Que obviamente o seu corpo, você vai substituindo o seu corpo e você pode substituir o seu corpo inteiro, você não vai deixar de ser você. Porque na verdade, quem é você, essencialmente falando, é o seu cérebro, certo? Agora, se você começa a substituir partes do seu cérebro por outras partes biônicas que são artificiais, no caso, que são exatamente uma cópia no sentido da função que elas exercem, né, no cérebro, você não vai perceber. Tipo assim, não dá pra saber exatamente, porque a gente não testou ainda, mas você não percebe. Porque, na verdade, a consciência, ela é só. Ela é. Tipo, ela é o conjunto da coisa. A consciência é uma ilusão, na verdade, né? Ela é o conjunto da coisa inteira. Tipo, um neurônio, ele não é consciente, mas, tipo, bilhões e bilhões de neurônios, eles são conscientes, né? Isso é meio doido. Significa o quê? Significa que dá pra você fazer um robô
Ou dá pra você fazer uma cópia sua, como por exemplo Altered Carbon, sabe? Que na série Altered Carbon você tem aqueles chips que bota na medula óssea e você consegue fazer várias cópias do seu corpo. E é só você botar esses chips em alguma sleeve, alguma capa que eles chamam, né? Que são basicamente corpos sem consciência. E aí o sleeve joga todas as memórias pro seu corpo, certo? E você pode inclusive ter vários sleeves, né? Isso é interessante, isso é muito louco, porque você pode fazer o upload, porque isso é muito louco, porque daí você teria várias consciências ao mesmo tempo. E, inclusive você pode transportar consciências pela internet, né? Isso seria. O mundo de Altered Carbon é muito interessante, porque basicamente você consegue transportar sua consciência pela internet para satélites, por exemplo, e você tem sua consciência em nuvem, literalmente em órbita da Terra. E aí, se você morrer no seu corpo da Terra, você pode fazer o backup desse satélite para o seu corpo de novo. E você pode ter aí vários corpos iguais a você de novo. E basicamente aquilo ali é. Tipo, você nunca morre, tá ligado? Isso é interessantíssimo. Outra alternativa para você não morrer seria fazer engenharia genética e você ter basicamente não perder os telômeros, enfim, mas isso aí é papo para outro vídeo, né? É uma solução interessante. Eu não acho nenhum tipo de erro nessa lógica, talvez tenha, não sei. Mas é uma solução interessante, porque significa que, por exemplo, voltando ao barco de Teseu, o barco de Teseu, ele é o processo, né? Ele não é uma coisa só, ele não é o começo. Ele é o processo todo. E o processo todo, a coisa mais recente do processo todo, é o último barco, é o último estado do barco, certo? Ele não é o. Entendeu? A coisa mais. Tipo assim, se você pega as partes antigas do barco de Teseu, se você pega todas as suas células e reconstrói um corpo seu de 7 anos atrás, não é você. É uma coisa que já morreu. É uma coisa que não existe mais. Entendeu? Porque o seu corpo, na verdade, ele está ligado no tempo, né? O seu corpo está. Ele tá ligado, ele tá sincronizado com o tempo. Tipo assim. É porque nós somos seres humanos 3D, né? Então a gente não percebe o tempo como se fosse uma linha contínua. A gente percebe só o presente, 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 presente. E a gente consegue projetar o futuro. Só que na verdade, se a gente tivesse controle sobre a quarta dimensão do tempo, a gente seria basicamente uma jiboia gigantesca, assim. E aí, tipo, a gente poderia olhar pra trás, digamos assim, e ver a gente criança. Olha pra frente e vê a gente já morto, entendeu? Só que a questão do tempo na frente, ou tipo assim, o futuro é incerto porque você pode tomar decisões, né? Tipo assim, você pode tomar decisões que vão alterando as linhas do tempo possíveis que você vai e aí vai fechando no caso, né? O passado ele é, digamos assim, ele é certeiro porque você já tipo assim, você já fechou todas as possibilidades possíveis e o cone do tempo já fechou, tá ligado? Digamos assim. É difícil de explicar porque eu não sou físico, né? Mas é basicamente isso. E no futuro não. No futuro você tem escolhas a fazer ainda. Só que conforme o tempo vai passando, você vai essas escolhas vão se fechando e o cone vai chegando cada vez mais no presente, né? Tipo assim, no futuro você tem um cone gigantesco, aí você tem o presente, e depois do presente você tem basicamente um ponto no espaço que ele não pode abrir mais, sabe? Tipo, porque já foi selado no tempo, digamos assim, né? Uma representação meio óbvia disso seria o Donnie Darko, né? Que você tem aquela linha ali que sai do estômago da pessoa e tal. Enfim, esse é o ponto. Inclusive, se você dorme e você perde sua consciência, meio que você volta e você sabe que você ainda é você, né? Ou seja, talvez nem precise fazer essa transferência consciente da, da memória de um lugar para o outro, né? Talvez essa transferência possa ser inconsciente, de repente você acorde e talvez você esteja em outro lugar já, tipo, em outro corpo. Nesse cenário de upload já perfeito já, sabe? Pode ser isso também. Interessante, né? Talvez isso seja possível daqui a alguns anos, eu não sei, tá ligado? Daqui a uns 30 anos, 20 anos, eu não sei. Muita coisa pode mudar nos próximos anos por causa da IA. E tipo, é exponencial, é muito rápido, assim, sabe? Tipo, um, bem interessante. Bom, é isso, eu vou tomar banho porque, enfim. E talvez esse seja um possível resultado aí pro paradoxo de Teseu.
Tomara. É porque tem muita gente, tem muito cientista aí que fala, porque não é possível. O upload da consciência não é possível. Cara, um cientista que se preze falando que uma coisa não é possível, cara, que raiva que me dá isso, mano. Sabe, é um negócio tão ridículo. Cara, o cientista de verdade não fala que nada é impossível, porque nada é impossível, basta você ter a tecnologia suficiente, velho. Tipo, ai não, porque é impossível. Aí, cara, que é tão ridículo isso, é tão coisa de cientista trouxa, sabe? Não, porque isso aqui é impossível. Não, porque não é impossível, cara. Era impossível há 50 anos atrás você ter uma transferência de informação na velocidade da luz. Hoje não é impossível. Hoje se chama internet, que é uma coisa básica que todo mundo usa. Sabe? Sei lá, mano. O cientista que fala que uma coisa é impossível, ele é um idiota. Ele é simplesmente idiota, tá ligado? Não vou falar nomes, mas é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve, compartilha, deixa o like aí. Tamo junto. Tchau.